Vou abrir aqui. Vamos lá. Parabéns, louvor aí. Muito legal. Escolheram umas músicas aí, pô, nota 10. Como escolheria melhor? Glória a Deus, aleluia! Amém. Irmãos, espero que todos estejam bem. Fico feliz em mais uma oportunidade de falar com vocês. É sempre um prazer inenarrável poder vir aqui e compartilhar algo que o Senhor compartilhou comigo de antemão. Mas antes disso, eu queria passar um PDF bem rapidinho. Eu acabei de compartilhar esse PDF com os irmãos ali no grupo da Deban. E é sobre o João. Só para dar uma atualização aí e falar um pouquinho sobre os próximos passos do nosso mini missionário aí. A gente eu fiz junto com ele esse material para ele compartilhar. Ele está numa fase de arrecadar fundos para poder ir para o Chile, né? Não sei se a gente já havia comentado, mas a Jocum é dividida em duas partes. O teórico, ele está fazendo essa parte do teórico, são 3 meses. De teórico lá em Minas Gerais, em Contagem. A viagem está lá, o teórico já foi pago. E agora a gente está levantando um dinheiro, para falar a verdade já está pago também, mas a gente vai dar a oportunidade da igreja participar. Então é isso, que é para ir para o Chile, pode passar. Aí quero que vocês leiam lá em casa, abrem com a família para dar uma olhadinha. Ele se apresentando, para quem não conhece o João, ele se apresentando, é um menino bonitinho ali tocando violão. Ali já é ele fazendo missões em Minas Gerais, evangelizando na rua. Ele tem a oportunidade de evangelizar no Carnaval de Ouro Preto. O Carnaval de Ouro Preto é tipo um dos carnavais mais famosos do Brasil, e ele estava lá evangelizando com o pessoal da Jocum. Tá ótimo lá, tá vivendo as crises de não sei o que eu estou fazendo aqui, mas está bem. Pode passar. Essa é a parte que a gente fala, que eu falei para vocês. Ele está fazendo uma parte de teórico, então todos os dias o João tem aula lá, e ele tem aula sobre diversos assuntos. Ele tem aula sobre como evangelizar, ele tem aula para conhecer um pouco mais do caráter de Deus, ele tem aula de cultura. Ele está imerso, de fato ele está imerso nesse ambiente de evangelização, de missões. Está sendo um tempo super precioso. E ele vai entrar no prático, daqui 1 mês e meio ele vai para o Chile. Foi onde o Senhor direcionou o coração dele, é a hora de ir. Pode passar, a bandeirinha do Chile ali. Esse é o valor que a gente precisa levantar, como eu disse para a igreja. Esse valor, em nome de Jesus, pela fé, já está levantado. E o que eu mais gostaria de falar é que, se você puder participar, novamente, se você puder participar, acredito que vai ser uma honra para ele poder receber uma participação de um membro da nossa igreja, e vai ser, acredito que, uma honra para todo mundo que conhece o João, né? Poder participar disso daí. 490. Então, sim, irmãos, para quem dá dízimo e quem oferta, não tire do dízimo e da oferta para poder ajudar o João, tá bom? Combinado? Então você fala, vou dar menos do dízimo. Não. Cumpre com as obrigações aqui, não obrigações, né? Cumpre com o que a gente, da forma como a gente ordena a igreja aqui. E se você quiser doar mais, está ousado. Fala, esse mês eu estou ousado em dinheiro, esse mês eu estou generoso, esse mês eu vou para frente. E quiser ajudar o João, o Pix está lá no materialzinho. Mas leiam o que ele escreveu lá, eu que escrevi junto com ele, e sei que vocês vão gostar. É bom que vocês vão se sentir participantes dessa jornada aí. O PDF chama Nossa Jornada, porque não é a jornada do João, né? O João está representando a gente lá, e muito bem, inclusive. Teve avaliação recentemente, ele foi super bem avaliado. E ai dele se não fosse também, né? O pessoal chama e faz uma avaliação para falar, menino para servir, nota 10. Coração com Jesus, nota 10. João, a gente não esperava mais. Eu estou te mandando para você dar testemunho de como a nossa igreja tem andado bem com Jesus. E assim você testemunha aí, testemunha em
todos os cantos, inclusive para os nossos irmãos aí que moram do lado oeste do nosso continente, lá no Pacífico, né, em águas geladas. Amém? Esse era o adendo, está lá no grupo da ADEBAN. Eu sei que às vezes a gente gosta de compartilhar, mas não faz sentido nenhum a gente compartilhar para fora da igreja, isso daí, né? Dificilmente alguém que está fora da igreja tem a responsabilidade de ajudar o João. Mas a igreja, sim, a nossa igreja tem responsabilidade. Mas como eu disse para vocês, não se preocupem, essa viagem está paga, porque Deus é fiel, mas você tem a oportunidade de abençoar o João. De falar, João, estamos juntos nessa jornada aí, você vai, eu quero te apoiar, eu sei que o que Deus está fazendo na sua vida é legal e eu quero ser participante disso. Amém? Dado minhas ressalvas, gostaria de abrir a palavra com os irmãos no livro de Lucas, por gentileza, nosso terceiro evangelho, nosso médico, né? Capítulo 4. Logo após Jesus ser tentado por Satanás, hoje é domingo de Ramos, vocês sabiam? Sim. A tradição cristã hoje é domingo de Ramos. Acabou de passar uma moça ali com umas folhas na mão. E o Márcio falou aqui, né, Marcião? Guiado ali pelo Espírito. Cadê o Marcião? Ali. A gente falava Hosana, ele lembrou daquela de Jesus, da entrada triunfal, né? O título do texto é Entrada Triunfal, quando Jesus entra na cidade ali, ao início da semana pascal, né? Um domingo também. Um domingo antes da ressurreição, Jesus entrando na cidade e as pessoas ali com ramos, né, de oliveira, falando Hosana às autoras, e Jesus entrando ali de forma triunfal, o Rei dos Reis entrando em cima de um jumentinho ali da forma mais humilde possível. Que doideira, né? Domingo de Ramos é muito legal, falar da humildade do nosso Rei. Super legal. Lucas 4,14. Amém? Vamos ler? Estou com a minha Bíblia aqui, falei com vocês. A minha é a NVI, está aí também, então show de bola. Fala assim, para quem tem título, está escrito: Jesus é rejeitado em Nazaré. Jesus voltou para Galiléia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era de costume. E levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito. Jesus entra na sinagoga, é comum, né? Pedir para que um mestre, um rabi, né, que eles falam, visitante, dê a palavra. Igual quando tem um pregador de fora aqui, a gente fala, pô, vem aqui, fala um pouquinho com a gente também. Quando Jesus estava visitando, ele já era conhecido como mestre, né? O texto fala que ele já era famoso, já tinha um ano que Jesus estava pregando por todos os lugares, fazendo milagre em Cafarnaum. Então ele já estava bem familiarizado, todo mundo já ouvia falar do nome dele. Então quando ele vai visitar a sua cidade natal, o pessoal, pô, Jesus está aí, vamos dar uma oportunidade. Jesus, vem aqui e lê pra gente o texto. Então Jesus vai lá na sinagoga, abre o livro de Isaías, que era o livro do dia, ele procura um texto e começa a ler. E está escrito assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. É o que eu adoraria fazer agora, se tivesse uma cadeira aqui. Na sinagoga, todos os olhos fitos nele, todos os olhos fixos, né? E ele começou a dizer, então esse era o costume, alguém lia e o mestre ali, exatamente como eu estou fazendo, é um inside do inside, alguém lia o texto e comentava sobre o texto. Então Jesus leu um texto que ele queria e ia comentar, por isso que ele se sentou, todo mundo olhando para ele, agora ele vai começar a comentar sobre o texto que ele tinha acabado de ler. Um texto muito famoso, o profeta Isaías é um dos mais mencionados também no Novo Testamento, é um livro muito importante. Então ele se assenta ali e começa dizendo:
hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Acabou de ler. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Aí ele senta e fala: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Claro que estava fazendo referência a ele mesmo, né? E todos falavam bem dele, admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Mas perguntavam: não é este o filho de José? Ele sentou ali e falou: olha, está se cumprindo a palavra que eu acabei de ler para vocês. O que ele acabou de ler? Ele está falando que ele é ungido de Deus, proclamado para pregar a libertação aos pobres, aos cativos, trazer liberdade, trazer vista aos cegos. É algo assim, como se ele estivesse reivindicando alguma coisa ali. E alguém fala: pô, todo mundo admirado com as palavras dele de graça, o que acontece, fala. De repente alguém solta: pô, mas não é o filho de José esse cara aí? Ungido da onde? Você joga onde, né, professor? Você jogou aonde, cara? Que liga que você jogava? Que eu nunca ouvi falar de você? Jesus lhe disse: é claro que vocês citarão este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Então, Jesus já pega ali, antevê o que eles vão continuar, e ele já responde assim para o pessoal: vocês vão falar, pô, você está fazendo tantas coisas grandiosas aí, faz aqui na sua cidade também. Médico, cura-te a ti mesmo, era isso. Faz aqui na sua cidade, que a gente ouviu que você faz fora. Faz na sua cidade, aqui na sua terra natal, o que a gente está, esses milagres, esses sinais, para provar exatamente o que você está reivindicando aqui. Porque você está reivindicando que você é o Messias, o enviado de Deus, o ungido. É exatamente isso que ungido significa: enviado de Deus. E Jesus já solta: eu sei que vocês vão falar o provérbio, faz aqui então o que você está fazendo nos outros lugares, né? E ele continuou: digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Uma dura verdade. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Então Jesus já dá um coice muito grande aqui, porque eles falam: faz aqui na sua terra, e Jesus fala assim: olha, eu não vou fazer nada aqui. Inclusive, quando o tempo fechou na época de Elias e a fome abateu todos, Elias não foi enviado para salvar nenhum do nosso acampamento, nenhum do nosso clube, senão para a mulher de Sarepta, Sidom, uma mulher de fora. Então Elias foi acudir quem? Alguém de fora. E não os seus, né? Os seus. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia nenhum deles foi purificado, somente os sírios. Novamente Jesus dá mais uma pincelada ali, ó. Lembra no tempo do Eliseu? Quantos leprosos não tinha no tempo de Eliseu? E todo mundo vai pensar: pô, tinha muitos leprosos. E Jesus fala: pois bem, nenhum foi curado. O profeta Eliseu não foi enviado para curar nenhum, senão o sírio. E a gente já falou aqui várias vezes sobre o que a Síria representava, né? O reino assírio, um reino muito forte, né? Inimigo de Israel, ex-poderosos e cruéis. E Naamã foi curado. Todos os que estavam na sinagoga, quando ele falou isso, ficaram furiosos quando ouviram. Levantaram-se e expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina, sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus, de modo que nós não sabemos, passou por entre eles e retirou-se, né? Jesus estava gostando de subir no monte aqui, né? Na verdade, ele estava gostando, as pessoas estavam gostando de levá-lo para o monte, porque um pouco antes disso daqui era Satanás levando ele no monte, falando: olha tudo isso daqui,
Agora, a promessa era diferente. Está vendo isso tudo aqui? Você vai morrer. Tá, chega lá. Eu gostaria, com a permissão de vocês, de fazer a mesma coisa que Jesus fez, né? Fazer algumas considerações sobre esse texto de Lucas, capítulo 4. E vamos nessa. Após ser levado pelo Espírito, e a gente tem que... Lucas sempre dava bastante ênfase ao Espírito, e há algum tempo, assim, pelo menos nas últimas 3 ou 4 pregações, a gente tem dado ênfase à ação do Espírito Santo, à missão do Espírito Santo, e como ele, como pessoa e Deus, nos conduz em todas as coisas. O Espírito levou Jesus até Satanás, amém? Amém. E o Espírito também levou Jesus de Cafarnaum a Galileia para ir até essa sinagoga. E ali a fama de pregador de Jesus já era vasta, porque em Cafarnaum ele já começou a realizar milagres. E ele vai até uma sinagoga, provavelmente uma sinagoga onde as pessoas o conheciam, né? Senão ninguém entregaria na mão de desconhecido o rolo do livro de Isaías e falaria, pô, lê o rolo do livro de Isaías, hoje é sábado, é costume ler, e dê suas considerações sobre. Desconhecidos, se alguém desconhecido aparecer aqui na igreja, eu acho que eu não faria isso, a não ser que o Espírito peça. Mas Jesus conhecia quem estava ali. Talvez era o Rabino Moisés, não sei, alguém conhecido. E Jesus abre o livro, de Isaías, ele lê o texto, está em Isaías 61, esse texto, né? E Jesus vai lendo ali de forma majestosa. Eu volto com vocês aqui na leitura. Jesus fala assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus já começa falando que ele tem autoridade. E não é uma autoridade qualquer. O Espírito de Deus está sobre ele. O Espírito que daqui a algum tempo, a gente está em época pascual, né? Daqui uma semana, é o Espírito que vai ressuscitá-lo dentre os mortos. O Espírito que vai até o Hades. É esse Espírito que a gente está falando. O Espírito de Deus está sobre mim. Jesus já começa falando: eu tenho autoridade para falar o que eu estou falando. E ele está sobre mim, ele me ungiu para alguma coisa. Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos que estão cegos, para libertar os oprimidos. Todo mundo amava esse texto. Por isso que a gente vai ler aqui, daqui a pouquinho, que eles falam que todos ficaram admirados, no 22, com as palavras de graça que saíram da boca de Jesus. Porque, meus irmãos, que discurso bonito, né? Que trecho bonito ele pegou de Isaías para poder falar: olha, eu vim para pregar para os pobres. E a gente já falou diversas vezes que todos que estavam ali, eles se sentiam oprimidos pelo governo romano, que oprimia e fazia pagar imposto. Eu também odeio pagar imposto. Eu detesto pagar imposto. Toda vez que eu emito a nota, a Marcela me manda a nota que tem que pagar o DAS, lá eu falo: ai, Jesus, esse dinheiro é meu. Eu lembro a César o que é de César. Mas a gente se sente oprimido. Aqui no Brasil a gente se sente oprimido um pouco às vezes, né? A gente fala: pô, a gente paga tanto imposto. Às vezes é um governo que eu nem acho que é legítimo. Que autoridade esse pessoal tem para poder falar sobre a educação do meu filho? Acho que às vezes os irmãos também se sentem oprimidos comigo, né? De como as coisas vão se conduzindo, do medo de precisar de um médico e não sabe se vai conseguir o médico, do medo de perder o emprego, não sabe se a economia vai bem. A gente tem esse medo, não tem? Será que a parcela do apartamento, será que a parcela do carro, será que o arroz e feijão vai estar... A gente se sente oprimido porque a gente não tem muito controle sobre essas coisas. Então a gente sente que o governo às vezes nos oprime, e é exatamente o que o pessoal que estava naquela sinagoga, de uma forma pior, se sentia. Mas Jesus estava lá para falar que ele foi ungido para pregar as boas novas do Evangelho
aos pobres. Ele estava lá para falar que ele foi ungido para proclamar libertação ao cativo, para trazer vista ao cego. E como eu estou falando de materialidades, quando a gente ouve um discurso desse, se eu estivesse sentado naquela sinagoga, provavelmente seria o que eu entenderia daquele texto, e por isso talvez aquele texto ia estar docinho na minha boca. É porque a minha interpretação, talvez a sua também, seja sobre um aspecto totalmente material. Ele veio proclamar libertação ao cativo. Nós somos cativos desse governo. Ou a gente vai pensar daquela pessoa que está presa e fala, nossa, ele veio proclamar liberdade àquele que está preso. Ele veio dar vista ao cego. Meu, fulano não está cego ali, fulano não está com câncer. Ele veio trazer cura para esse pessoal. Ele foi ungido pelo Espírito para fazer isso. Então, show de bola. Eu estou entendendo o que Jesus está falando. Pode continuar. Ele continua falando que ele veio proclamar para libertar os oprimidos. E ele no 19 ele fala algo extremamente importante para esse texto, que ele fala: e proclamar o ano da graça do Senhor. Ou para algumas versões, proclamar o ano de jubileu. Para algumas versões, né? Vai depender da sua versão aí. O ano aceitável. E todos que estavam naquela sinagoga sabiam o que significava falar que o ano aceitável, o ano de jubileu, o ano da graça, seria proclamado naquele momento. Eu vou voltar para o Antigo Testamento só para falar sobre isso, bem rápido. Essa é uma referência ao livro de Levítico, lá no capítulo 25, quando Moisés está dando algumas instruções da lei. E uma das leis, que é uma lei muito curiosa, muito peculiar, é quando Moisés escreve sobre o ano de jubileu. A cada 49 anos, o próximo seria o ano de jubileu. Então eram 7 semanas de 7 anos, que é 7 vezes 7 dá 49. No outro ano vai ser o ano de jubileu. E no ano de jubileu, Deus falando para o povo, todos vão perdoar suas dívidas. Então, se alguém está me devendo, no ano de jubileu eu faço o quê? Perdoo. Parcialmente? Não, você perdoa a dívida. No ano de jubileu, aquele escravo que tinha sido preso porque era escravo, o que acontece com ele? Ele é liberto. No ano de jubileu, aquele que tinha comprado um terreno, ele perdia o terreno voltava para o proprietário original. E naquele ano ninguém trabalhava, não podia plantar. Aquele ano de jubileu você colhia o que você plantou nos outros anos. Era um ano, sim, é uma história muito peculiar, muito diferente. É um ano aceitável do Senhor. Hoje em dia não seria aceitável. Quem faria um negócio desse hoje em dia, né, meus irmãos? Mas Jesus fala assim, que ele veio para proclamar o ano da aceitação, o jubileu, o ano da graça do Senhor. Então, meus irmãos, meu Pai do céu, quem está ouvindo aquelas palavras está assim, meu Deus, chegou o nosso libertador, o ano de jubileu é agora, fogo nos romanos, a gente vai conseguir parar de pagar imposto, a gente vai sair desse jugo, desses pagões miseráveis. Ave César, nunca mais eu vou tomar uma batida de um soldado romano. Nunca mais vai ter perseguição religiosa. É o ano aceitável do Senhor. Ele veio quebrar tudo. E até então, as palavras de Jesus estavam muito doces. Eles estavam falando, uau, obrigado Jesus, que palavras lindas ali em Isaías. Só que ali Jesus até, o engraçado é que quando Jesus lê a parte B, a parte do capítulo 61, 1 e 2, o 2, depois que fala do ano aceitável, lá em Isaías, depois que fala do ano aceitável do Senhor, do ano da graça do Senhor, do jubileu, o profeta Isaías também fala sobre a vingança do Senhor vir. E quem mais violento, e quem mais tem um sentimento de vingança tão apurado quanto nós?
Quem não gosta de uma boa vingança aí? Eu adoro, meus irmãos. Eu adoro. Sabe um dos meus hobbies? Vou confessar um pecado, hein? Um dos meus hobbies, e eu compartilho isso com alguns amigos do trabalho, é assistir bandido dando fuga de polícia de moto e caindo. Eu adoro ver esses vídeos. O YouTube ele já sabe. Quem fica mandando, olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. E quando é em Americanópolis, meu Deus, meu coração acelera. Eu falo, conheço esse lugar. Ele está na CPC, meu Deus. E vai lá, fugindo da polícia, a polícia para, bate no poste, cai. E o policial derruba ele. Fica, nossa, é muito legal. E é claro que isso não é muito legal, claro que é um pecado. Mas por que eu estou dando esse exemplo? Porque a gente gosta de uma vingança. Eu tenho moto. Quando alguma coisa é subtraída da gente, qual é o nosso efeito imediato? Eu espero ser vingado. Eu espero que essa coisa volte. Não só volte, eu espero que essa pessoa se dê mal. O cara colocou uma arma na minha cabeça, tirou aquilo, gritou comigo, bateu em mim, sei lá. De repente eu vi a polícia fazendo ele cair. Aí era o bandido que estava gritando comigo, de repente ele estava falando, não senhor, eu sou trabalhador, senhor. E a gente fica, nossa, agora eu me senti vingado. Pô, minha motinha que eu trabalhei para conseguir voltou para mim. Mas são poucos os casos que voltam, infelizmente. E como eu disse para vocês, estamos confessando pecado. E isso é muito engraçado e eu sempre tenho que fugir disso, mas a vingança não pertence a nós. A vingança pertence ao Senhor, é o que está escrito. E o versículo B, quando Jesus fala que ele veio proclamar o ano de jubileu, que é o ano de perdão, na sequência Isaías fala que ele também vem trazer a vingança, mas Jesus exclui isso do seu sermão. E quem está ali muito apurado na sinagoga fala, opa, você está falando de palavras muito doces, mas e a vingança? E a vingança? Você também veio cumprir a vingança? Você veio proclamar para os pobres, vai, você, beleza, a galera vai sair. Mas e a vingança com esses romanos? E a vingança com aqueles que nos oprimem, que nos fazem mal? Continua o texto, Jesus. Jesus para. Ele não continua o texto, ele não fala a parte da vingança. Porque ele está falando do presente, ele está falando que o dia do Senhor, o dia de jubileu, o dia da aceitação é hoje. O dia do perdão universal é hoje, e amanhã, e depois. E a vingança pertence ao nosso Deus. A vingança pertence ao nosso Deus. Então eles, muito astutos, vão continuar. Eles vão continuar falando com Jesus. Tudo bem, pulou a parte aí, né? Não quis falar da vingança, mas e aí? Você curou em outros lugares, vai curar aqui também? Aí Jesus fala, olha, Elias poderia ter feito milagres para os seus, mas ele não fez nenhum, ele fez para os de fora. Eliseu podia ter curado os leprosos, que eram seus compatriotas. Ele fez? Não, ele não fez. Ele curou o sírio. Aí a galera fica inflamada em fúria. Porque o primeiro versículo e 2 ficam falando sobre graça. Jesus termina falando sobre graça, sobre o ano do perdão. E de repente ele está falando que a graça não vai recair sobre mim. Essa graça é para os que estão fora. Aí a galera fala, tá tudo bem. Então você para fora também, Jesus. Pode subir o morro aí que a gente vai te empurrar. Basicamente, meus irmãos, esse é o conteúdo desse episódio. E esse episódio não é o único na Bíblia. Em João 6, a gente também vê um episódio parecido, quando Jesus está dando um sermão, em Cafarnaum, inclusive, e Jesus está falando que ele é o pão da vida. Vocês lembram? Quando ele fala, eu sou o pão da vida, aquele que come de mim não terá mais fome, eu sou o pão que desceu do céu. E alguém fala, o quê? Você é o pão que veio da onde? Aí ele fala, do céu. Você veio do céu? Você não é o filho de José? Eles falam exatamente, você não é o filho de José? Como é que você veio do céu? Mesma história.
E todo mundo ali que está de discípulos, Jesus continua pregando, e eles começam, é o episódio onde 5.000 pessoas são alimentadas, todo mundo começa a ir embora, aí olha para os seus 12 ali, e fala, e vocês vão embora também? Aí Pedro, tomado pelo Espírito, fala, a gente vai para onde? A quem iremos? Tu tens as palavras de vida. E uma reflexão que eu adoraria trazer hoje para essa noite é: por que as pessoas rejeitam Jesus? Você já se perguntou por que as pessoas rejeitam Jesus? Afinal, o que as pessoas querem de Jesus? Afinal, o que eu quero de Jesus? O que você que está sentado aqui e tirou um tempo no seu domingo quer de Jesus, meu irmão? O que a gente quer desse homem que é filho de José, mas que desceu do céu? O que a gente quer desse homem que está falando que foi ungido pelo Espírito de Deus para proclamar a libertação? O que a gente quer desse homem? O que nós ansiamos dentro de nós? Que nos faz vir até aqui todo mundo? Que nos faz ficar tristes às vezes, que nos faz ficar alegres. O que a gente... Essa é a minha primeira pergunta da noite. O que nós esperamos desse homem? Existe um autor que chama Larry Craig, Paulo Júnior, fala bastante dele, né? Eu já disse algumas vezes para os irmãos que eu sou bastante influenciado pelo pastor Paulo Júnior. E ele fala bastante desse autor, e eu tenho livros dele lá em casa. E um deles, que é o Chega de Regras, que o Lelê me deu, eu tinha folheado ele na internet, o Lelê me deu de presente no meu aniversário. E eu estava lendo um pouco sobre esse livro. É um livro ótimo, aconselho os irmãos também, se puderem lê-lo, ou adquirir na internet, ou no PDF, depois compro o livro, não sei. Mas, em um dos capítulos, o Larry fala sobre nós sermos muito enganados. Ele chama de engano espetacular, esse capítulo. Ele fala sobre nós sermos enganados com as nossas ambições. Ele fala que a gente nunca é tão enganado do que quando achamos, presta atenção, do que quando achamos que vivemos uma vida para Deus, mas na verdade nós vivemos uma vida para suas bênçãos. Quando eu falo bênçãos, é coisas que Deus pode nos dar. E Deus pode nos dar muitas coisas. E aqui ele está falando exclusivamente de alguém que vive uma vida pelas bênçãos. Exclusivamente, não alguém que busca as bênçãos, porque todos buscamos as bênçãos de Deus. É inevitável. Às vezes nós nos achegamos a Deus por causa das bênçãos. A mulher com fluxo de 12 anos, o que ela procurava naquele homem? A pergunta que eu fiz, ela procurava a cura. Foi assim que ela se achegou ao Senhor. Na cura ela reconheceu que Ele era o pão que desceu do céu, que Ele era ungido para proclamar a libertação a quem estava oprimido e dar vista aos cegos, ou curar alguém que estava há 12 anos com fluxo de sangue. Ele está falando sobre quem busca exclusivamente as bênçãos. E que é um engano espantoso, um engano espetacular, achar que às vezes vivemos uma vida para Deus, quando vivemos uma vida corrompida pelo aquilo que Deus pode nos entregar. E talvez, os episódios que eu narrei para vocês, em João 6, em Lucas 4, possam ter um pouco disso. Talvez as pessoas que ouviram as palavras de Jesus e que aparentemente eram palavras doces que se tornaram amargas, são pessoas que tinham da parte de Deus, porque eu estou falando de um ambiente religioso, eles estavam numa sinagoga, não tinha quem não era crente ali, eram crentes. Jesus pregando para todos os israelitas ali, 5.000 judeus sentados ouvindo de Jesus, e a Bíblia chama eles de discípulos. Só que em algum momento eles encontram no discurso de Jesus algo que não os agrada. E a pergunta vem bem a calhar, mas
O que esperamos de Deus? O que esperamos de Jesus? O que esperamos desse homem? A ponto de falar que existe algo neste homem que não nos agrada. E assim, falando com vocês aqui, pode soar uma petulância enorme. Alguém aqui teria coragem de olhar nos olhos de Jesus e falar: olha, esse discurso teu aqui não me agrada? Ninguém teria, né, meus irmãos? Jesus sentou aqui, Jesus pegou o microfone aqui, começou a falar com vocês, veio com um discurso duríssimo, duríssimo. E você fala: olha, Jesus, obrigado, não deu, esse discurso não me agrada. Porque nós o conhecemos, né? E sairia por ali. Mas talvez no nosso interior a gente poderia falar assim: ah, para com isso, cara. Que papinho. Que papinho. Eu não acredito nisso que você está falando. Isso é o pão que desceu do céu. Ou quando a gente vem aqui e fala que Jesus quer mudar a sua vida, você fala: mudar o que na minha vida? Ou quando a gente vem aqui pregar e falar que Jesus quer libertar você, você fala: libertar do quê? Ou que Jesus quer mudar a forma como você opera a sua vida, você fala: cara, mas a vida é minha. Mas quando um irmão vir aqui e falar sobre a bonança da vida em abundância e todas as bênçãos que podemos alcançar com Jesus, é um discurso muito palatável, gostoso, extremamente açucarado. E talvez, Lelê, a gente devesse fazer isso para a nossa igreja ser lotada. A gente vai falar das bênçãos, cara. A gente vai falar: meu irmão, você vai ficar rico. Meu irmão, o seu casamento vai ser uma bênção. Meu irmão, as coisas não vão dar errado. Meu irmão, não vou roubar sua moto. Meu irmão, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada de ruim com você, meu irmão. Aí você vai para casa e fala: meu, a palavra foi uma bênção. Aí você traz o seu irmão, você traz o seu vizinho. O seu vizinho está passando dificuldade. Você fala: velho, vem na minha igreja que você vai aprender que dificuldade é coisa do diabo. Você foi enganado todos esses anos. Passar a dificuldade é coisa do Satanás. É só: pô, minha mãe está com câncer. Mas que câncer? Isso é coisa de Satanás. Vamos para a igreja comigo, que na minha igreja tem libertação. 3 orações e sua mãe está curada de câncer, meu irmão. Se você tiver fé, é claro. Porque se você não tiver fé, talvez 5 orações. Talvez 10 orações. Se não curar, a culpa é sua. Porque você não teve fé. Provavelmente, a nossa igreja era Caretalumba. Mas nós escolhemos seguir um novo caminho, que é o caminho de falar do ano de jubileu. A gente escolheu o caminho de falar da graça. Existe uma resposta para aqueles homens negarem Jesus na sua terra natal. Existe uma resposta para aqueles homens, aqueles 5.000 homens que tinham sido alimentados pela mão milagrosa do Senhor, darem as costas para Ele e irem embora. Existe uma resposta para isso. É claro que existe uma resposta para isso. E nós sabemos qual é a resposta. Por que eles não aceitavam o discurso de Jesus? Porque eles pensavam que o discurso de Jesus deveria ser um discurso material. Quando eu leio aqui que ele veio pregar boas novas aos pobres, o que eu já penso? Quem é pobre? Pobre é o quê? Qual a definição de pobre? Sem dinheiro. É isso, meu irmão? O que é pobre? O liso, né? Liso. Essa é a definição de pobre pra gente. O menino levantou a mão ali. Então quem está ali na sinagoga, e às vezes o cara que está no culto aqui, a gente vai falar: meu irmão, você é pobre do diabo. E o cara que estava aqui ouvindo que ele veio pregar boas notícias aos pobres. E quais são as boas notícias aos pobres? Se o pobre não tem dinheiro, qual que é a boa notícia? Vai chegar dinheiro, meu irmão. E a igreja vai ao ápice, aleluia, meu Deus! É o que eu precisava. E Jesus vai, no Sermão do Monte, talvez o mais conhecido de todos, começar o seu discurso com as palavras: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito. Então, quem estava ali estava falando assim: ele veio dar dinheiro para quem não tem dinheiro. O governo romano roubou meu dinheiro, mas está vindo um cara ungido de Deus para trazer dinheiro, para trazer riqueza.
riqueza. E o cara fala em um sermão que bem-aventurado é o pobre de espírito. Primeiro, eu não entendi o que você falou. O que é pobre de espírito? Segundo, não é o que eu gostaria. Queria ser... Posso até ser pobre de espírito, mas pode ser rico materialmente? Rico na carne? E Jesus continua, né? Ele fala que ele veio proclamar liberdade aos presos. E eu, como alguém carnal, vou pensar que liberdade ao preso é todo aquele judeu que injustiçado foi preso pela tirania romana, ou que ele veio libertar os presos, aquele meu colega que está preso. Eu já contei o testemunho de um amigo meu que foi preso e mentiu para mim, né? Nunca contei? Já contei já. Eu era amigo de um menino ali da Vila Clara, amigo assim, amigo de 4 anos a gente era amigo. Geleia, amigaço. Rodrigo Amorim, Geleia. O Geleia tinha estudado comigo como é que é o nome daquela escola no Jabaquara? As mães faziam filas, dormiam lá para as crianças. Não, era de criança pequenininha. Emei Leonor Mendes de Barro. Fica ali no Jabaquara. Minha avó dormiu na fila para entrar nessa escola. Falavam que era ótima. E eu acho que era ótima mesmo. Jogava bola e comia e pintava. Mas as mães adoravam. Minha avó, tadinha, minha avó dormiu, gente, na fila, assim, dormia, porque tinha que dormir de um dia para o outro para pegar. Não é coisa da internet. Você ia lá na secretaria e falava: tudo bem, sou a avó do Marquinhos, queria matriculá-lo aqui, né? Saudade da minha avó. E conheci o Geleia lá, o Ricardo, era muito amigo dele. Tenho foto dele assim, ó. Eu e ele aqui assim, abraçado, pequenininho. Terminou essa escola, eu fui para um colégio católico, que é o Marista, lá no Cambuci. Estudei quase toda a minha vida de estudante, passei lá, foi uma bênção. Depois voltei para o Cacilda, esse no Jabaquara também, porque eu tinha perdido a bolsa lá, era uma escola caríssima, minha mãe ia conseguir pagar, obviamente. Voltei para o Cacilda. Quem estava lá no Cacilda? Geleia, meu irmão. Parecia que a gente nunca tinha se separado. Quando a gente se viu, a gente só não se beijou porque a gente era macho. A gente ficou feliz. Abraçado, assim, a gente abraçou, Geleia, que bom que eu tô aqui. Porque a gente era muito brother, a gente ia pra casa, na época adolescente, falava de mulher, jogar videogame, jogar bola. Eu e ele jogava uma bola legal, ele jogava melhor que eu, canhotinho e tal, pequenininho, branquinho. Lembro de um episódio que o menino, eu era mais bobão, tinha acabado de sair de uma escola particular, católica, não era muito de ficar na rua. Cheguei na escola todo... O menino foi lá, pegou meu boné. Eu lembro do Geleia vindo com a mão na cara do moleque. Nunca mais mexi com ele. E o Geleia era super malandrão, morava na Vila Clara, todo malandrão. E a gente, voltamos a ser muito amigo. E de repente, eu tô sentado na viela da antiga igreja, você quem lembra, né? Ali na viela da antiga igreja. O Felipe, o Quiquinho, sabia que eu era muito amigo dele, e falou: cara, o Geleia foi preso. Eu, o quê? O Geleia foi preso? Eu falei: mano, você tá aqui sério? Para que ele não foi preso. Ele falou: foi preso. Aí eu saí correndo lá pra Vila Clara, pra ir lá na casa da mãe dele. O que aconteceu e tal? Eu falei: não, o Rodrigo foi preso. E a mãe dele é crente também. Foi preso. Aí eu chorar. Aí fui lá na missão de comunhão: gente, olha pelo meu amigo, Rodrigo foi preso, porque a polícia pegou ele perto de um carro que estava roubado e acharam que foi ele. Olha comigo, igreja. Igreja, vamos lá, Marquinhos, a gente não te abandona. O Geleia tinha roubado o carro. Então ele lá. A gente estava no ensino médio, ia para a escola, terminou a escola, e aí eu e o Rodrigo, o Geleia, lá para a Fundação Casa, que ficava na Conceição. Eu ia a pé com ele, né? Aí ia lá, deixava o Geleia na Fundação Casa e voltava para casa.
Estou falando isso só para falar que quando a gente lembra de libertação dos presos, a gente vai lembrar disso. É o que me lembrava. Porque na época, depois eu soube a verdade, né? Que ele não teve, inclusive, coragem de me contar, porque ele sabia que ia me machucar. Um cara muito honesto. Sou muito fã dele, mas agora ele se perdeu, assim, ficou num caminho muito bagunçado. E é pro Rodrigo de hoje que Jesus se levantou. Amém. Então a gente acha que são materialidades, mas quando Jesus fala sobre o pobre, ele está falando sobre o pobre de espírito. Quando Jesus fala sobre o preso, ele está falando, a gente lembra do escravo que foi preso, né? Porque o escravo normalmente é preso injustamente naquele governo romano. Ou eu, como pensava que o Rodrigo foi preso injustamente, e mesmo se eu não pensasse que ele foi preso injustamente, eu gostaria muito que ele fosse libertado. E a gente lembra de materialidades, mas aí Paulo vai lá em Romanos 6 falar que éramos presos ao pecado. E que Jesus nos libertou da escravidão Jesus nos libertou das cadeias e das prisões que eram os pecados de uma vida passada. E ele continua falando que ele me enviou para proclamar liberdade. E essa liberdade é para quem estava preso. Preso onde? Nas amarras de uma vida de pecado. E ele fala também que ele veio recuperar a vista aos cegos. Inclusive, aquele pessoal interpretou na mesma hora como milagres, sinais maravilhosos. A gente já ouviu Jesus, você fez em outro lugar, faz aqui na sua terra. Ele começa aquele discurso que eu já falei para vocês, não precisa repetir. Mas nós lembramos dos milagres carnais mesmo. Ele veio da vista ao cego. Eu não estou aqui, irmãos, falando que ele não veio da vista ao cego, porque Jesus cura, amém? Amém. Jesus faz milagre? Sim. É óbvio que Jesus faz milagre. Mas eu estou falando sobre espiritualidade. Porque no caminho de Emaús, o que a Bíblia fala no caminho de Emaús? Mas os olhos deles estavam impossibilitados de ver. Ele veio trazer vista ao cego mesmo. Mas o cego que ele está falando é aquele cara que não consegue vê-lo. É aquele cara que não consegue reconhecer que Ele é Senhor sobre todas as coisas, que Ele é o ungido de Deus, que Ele é o pão do céu. E ele fala também que Ele veio trazer liberdade aos oprimidos. E Jesus, em Mateus fala: vinde a mim todos que estão cansados ou oprimidos. Em Mateus 11, Jesus fala, em 2 Coríntios 5, Paulo vai falar que o nosso corpo terreno é opresso e oprimido, aguardando ansiosamente o corpo celestial, a habitação celeste, que é o céu. Então nesse corpo nós temos dores e sentimos opressão, porque nós ansiamos por aquilo que nós não conseguimos ver. O que eu estou querendo dizer para vocês? Qual que é o resumo desse discurso de Jesus? Jesus veio com um discurso que aparentemente você poderia interpretá-lo como algo que falasse sobre coisas materiais, mas Jesus estava falando de coisas espirituais. E a diferença entre nós e aquele povo que rejeitou Jesus na sua cidade de Natal, e o outro povo, 5.000 que rejeitaram Jesus porque não acharam o discurso dele doce, tem que ser exatamente essa: sermos pessoas espirituais, para entender alguém que foi ungido pelo Espírito, para que a gente entenda completamente aquilo que alguém que foi ungido pelo Espírito está falando. Por isso que nós precisamos ser pessoas espirituais, plenamente espirituais, completamente espirituais. E Jesus continua falando que Ele veio trazer o ano da graça e da libertação. E esse é o novo momento. Esse é o momento que nós nos encontramos agora. Nós nos encontramos debaixo da graça do nosso Senhor Jesus. Da graça onde não há culpa sobre aquilo que você fez. Não tem culpa nenhuma sobre aquilo que você fez. Meus irmãos, a gente lê lá em Levítico 25
que os irmãos perdoavam as dívidas. O que é mais fácil, Kel? Você perdoar 100 mil reais que eu estou te devendo, ou você perdoar uma presepada que eu fiz para você? Te magoei ali. Só na cara. Mais fácil perdoar na cara, né, gente? Fulano falou que não gosta de mim, mas está me devendo 100 mil reais. Tudo bem você não gostar de mim, mas me paga por 100 mil reais, cara. Pode baixar, inclusive, essa regra. Fulano está me devendo 100 reais e não gosta de mim. Eu vou cobrar 100 reais, justamente porque você não gosta de mim. O ano de jubileu é o ano de falar: irmão, esquece, você não pode. Não é que você não vai, você não pode cobrar dívida. Você vai perdoar a dívida. Só que a gente esquece que quem perdoa também recebe o direito de ser perdoado. E a Bíblia diz que quem muito ama, muito foi perdoado. Por isso que eu amo muito Jesus. Porque eu sei todas as besteiras que eu fiz e faço até hoje. E graças a Deus, sobre mim e sobre você, está o ano de jubileu, o ano da aceitação. Jesus perdoa todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. E só entende isso quem é espiritual. Porque o carnal tem dificuldade de aceitar que Jesus perdoa todos os pecados. E por ter dificuldade de aceitar que Jesus perdoa todos os pecados, ele tem dificuldade de se relacionar com Jesus. Porque o carnal, a vida dele se dá na carne. E na carne se dão as coisas materiais. E aí nos confunde. Nos confunde. Porque quando a gente ouvir um discurso igual ao de Jesus, a gente vai achar que ele está falando sobre bênçãos materiais. E ele está falando sobre libertar o seu espírito. Todo o discurso de Jesus, meu irmão, é sobre transformar a nossa natureza, sobre libertar o nosso espírito que é oprimido, sobre trazer sobre a nossa vida uma perspectiva nova, que é a perspectiva da graça, do perdão, daquele favor que não merecíamos, de um amor que não merecíamos, de Jesus pegar a minha e a sua culpa e levar para longe de nós, porque Ele nos ama. E quando Ele fala que Ele foi levantado pelo Espírito, o Espírito de Deus está sobre mim para pregar as boas novas aos pobres, eu abaixo a minha cabeça, porque eu sou extremamente pobre de espírito, e eu sei que Ele veio para pregar para mim, porque eu precisava ouvir dEle. Eu sei que a minha vida não andava bem, e às vezes ela não anda mesmo. Eu sei que eu precisava ouvir dEle alguma coisa que não falasse a respeito da minha carne. Porque as coisas materiais, as coisas da carne, às vezes elas se resolvem sozinhas, às vezes não. Mas o problema do meu espírito, esse não se resolve sozinho. Esse eu não conseguiria resolver sozinho. Por isso que Jesus vem, senta naquele cenáculo ali, naquela sinagoga e fala: o ano de jubileu chegou. Vocês acabaram de ouvir? Está se cumprindo agora. É sobre mim que Isaías está falando. Sou eu que o profeta anunciou há muitos anos atrás. E o pessoal fica doido, fala: como assim? Ele fala: sou eu. E passaram-se 2000 anos e a mensagem dele continua sendo a mesma. O ano da graça do Senhor está sobre nós. E possivelmente você pode sofrer. Alguém quer sofrer? Eu não quero sofrer. Mas não há garantias de que eu não vá sofrer. Hoje eu estava escrevendo e eu perguntei para a Thalita. Eu falei: Tata, todo mundo conhece o tio Paulinho, né? Que faleceu. O Bruno conhece. A gente estava lá no enterro do tio Paulinho. Tio Paulinho, homem de Deus. Homem de Deus. Homem de Deus. Pastor Paulo, né? Terminou a vida numa cadeira de roda, definhado. Eu tenho pouca lembrança do Paulinho nas épocas áureas. O Brulé deve ter muito mais que eu antes da doença. Porque quando eu comecei a namorar com a Tatá, ele estava bem, mas ele já adquiriu a doença logo depois. Mas para quem viu antes, o homem de Deus em pleno no seu físico e o homem de Deus definhado na cadeira, sendo arrastado pela esposa, você fala:
Como que um homem de Deus termina assim? Como que Paulo, o maior evangelista de todos, o maior apóstolo, termina a vida em uma cadeia, com frio? Então ele escreve para Timóteo: Timóteo, traz minha capa, que eu estou com frio, estou preso. A avó da Thalita foi quem deu início aos trabalhos que hoje nós desfrutamos. A avó da Thalita morreu com câncer. A Tatá me falou: sabe qual era a oração da minha avó? Senhor, não deixa eu morrer com dor. Como que ela morreu? Morrendo de dor. Então qual que é a garantia que a nossa vida na carne vai ser solucionada? Nenhuma. Qual que é a garantia que eu posso dar para vocês que vocês vão ganhar dinheiro? Nenhuma. Qual que é a garantia de que eu posso falar que o seu relacionamento carnal com pai, mãe e esposo vão se dar bem? Qual que é a garantia que eu posso dar para vocês? Que as doenças vão ser curadas? Qual é a garantia que eu posso dar? Eu não sou um fanático religioso, meu irmão. Se eu saio da minha casa sem combustível, eu não ligo o carro falando: estou indo para a igreja, o carro vai ligar porque eu estou indo para a igreja. Não tem combustível. Eu não sou maluco. Eu sei que tem coisas na carne que não vão ser solucionadas, mas Jesus está fazendo um discurso justamente por isso, porque Ele também sabe disso. E Ele fala: vocês não precisam de dinheiro. Porque quando Ele começa o discurso falando que Ele vai pregar para os pobres, eles falam: vai ter dinheiro. E Jesus fala: vocês não precisam de dinheiro. Bem-aventurados os pobres de espírito. Vocês precisam de libertação. Eles falam: vai sair o governo, eu vou ser liberto. Vai sair o governo do Lula, eu não aguento mais. E Jesus está falando: meu irmão, não é disso que você precisa. Você precisa de um espírito restaurado. Você precisa me aceitar como Senhor e Salvador da sua vida, para que você volte ao eixo inicial de todas as coisas. Não existe solução para a carne. Quem é nascido da carne é carne. Fruto da carne é carne. Mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Por isso que Jesus está falando de coisas espirituais. Por isso que Ele vem com verdades de espiritualidade, para que a nossa vida se encontre no Jesus espiritual, não no Jesus que cura. Então a nossa vida não pode ser enganada por aquilo que Jesus pode fazer. Porque tudo que eu disse para vocês, Ele pode fazer. Tudo. Ele pode curar? Claro, meus irmãos, Ele pode curar. Nós temos testemunhos de cura. Ele pode libertar? Claro que Ele pode libertar. Nós temos testemunhos de libertação. Mas Ele não está falando sobre isso. A vida não é sobre as coisas carnais. Você pode morrer rico, com 90 anos, 95 anos, com bela saúde. Se você não aceitar Jesus como Senhor e Salvador, se o teu espírito não estiver reconciliado com Deus, você está fadado à danação eterna. Morreu rico e com boa saúde. Morreu só de velhice. E fadado à danação eterna. Paulo morreu sem um tostão no bolso, provavelmente numa cadeia, com frio, preso. A avó da Thalita, que era uma mulher de Deus, morreu com câncer e com dor. O que eu, miserável sou, espero para a minha vida? Só as bênçãos de Deus. Dinheiro, boa saúde. E talvez eu tenha, mas miserável serei se não esperar do Senhor um espírito novo, como Davi pediu no Salmo. Senhor, sonda o meu coração, Senhor. E essa para me alongar mais, né, porque a gente alongou bastante. Essa é a minha oração todos os dias para mim, porque eu sei o miserável que sou. E tem que ser a oração da igreja, para que nós tenhamos um espírito reto. Um espírito que dobre os joelhos e confesse que Jesus Cristo é Senhor. E eu peço perdão dos irmãos, normalmente não é o tipo de palavra que eu trago, mas é o texto que o Senhor me conduziu. E amém que Ele me conduziu para esse texto, para que eu também seja trabalhado com esse texto. Então, que assim como Davi, a gente possa pedir ao Senhor um coração reto, um espírito puro. Amém? Amém. Vamos inclinar nossas cabeças para frente, para que a gente possa orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela mensagem que o Senhor nos trouxe hoje. Senhor, obrigado pelo sermão interpretado ali naquela sinagoga. Obrigado por o Senhor trazer luz, Senhor, naquilo que estava oculto. Obrigado por o Senhor resolver problemas que eu jamais poderia resolver.
Problemas, Senhor, que eu não tenho a mínima capacidade de resolver. O Senhor me trouxe restauração, o Senhor me trouxe reconciliação, o Senhor me trouxe um espírito novo, o Senhor me selou com o seu espírito, a fim de me garantir a vida eterna. E este é um problema que eu não poderia resolver. E essa é a boa nova. Bem-aventurados os pobres de espírito, Senhor, eles herdarão o reino dos céus. Nós somos pobres de espírito, Senhor. Nós reconhecemos a nossa pequenez. Trabalha em nossos corações, Senhor, para que a gente veja além daquilo que é carnal, para que a gente veja aquilo que é espiritual, para que o Teu Espírito nos governe em tudo, assim como governava Jesus, levando o Senhor para o monte, levando para a tentação, levando também, Senhor, para pregar as boas novas, Senhor, levando o apóstolo, Senhor, para a direita, para a esquerda, que o Teu Espírito haja nos nossos corações, haja na nossa vida da mesma forma, Senhor, nos dando direção. Que a gente abandone as coisas de menino, que a gente abandone as coisas carnais para crescer em estatura, em plena estatura do varão que é perfeito. Nosso Cristo, nosso Jesus, perdoa as nossas iniquidades, Senhor, perdoa os nossos pecados, Pai. Que o ano de jubileu seja entendido na sua plenitude em nossas vidas. Quem muito ama, muito foi perdoado. Quem muito perdoa, ama muito. Que a Tua igreja viva, Senhor, o ano de jubileu, viva perdoando aquele que tem nos ofendido. Que a gente viva também, Senhor, olhando para o espelho e perdoando aquele que a gente olha lá no espelho, Senhor. Lembrando das coisas ruins toda vez, lembrando das mesmas coisas ruins, quando o Senhor instaurou, sentado naquela sinagoga, o ano da graça do Senhor, o ano aceitável do Senhor, para dizer que nós fomos perdoados, que os nossos pecados estão redimidos. Traz-nos entendimento, que o Teu Espírito nos ensine todas essas coisas, que o Teu Espírito nos faça lembrar todas essas coisas, a fim de Te glorificar, Senhor, no mais íntimo, Senhor, que a gente possa Te adorar, Te glorificar em espírito e em verdade, como quem foi perdoado, como quem ama, não mais como quem enxerga a vida como uma mera futilidade. Que as nossas vidas, Senhor, para sermos homens e mulheres disciplinados na Tua palavra, Pai. Que a gente não esqueça daquilo que o Senhor fez por nós. Logo mais a Páscoa está aí, Senhor. Logo mais a Páscoa está aí. O nosso, talvez, evento mais importante daquele que se diz seu discípulo, o dia da ressurreição. Nós estamos aqui preparando os nossos corações para celebrar aquele dia, para celebrar o dia onde o Senhor desceu, mas subiu, para celebrar aquele sangue vertido que nos perdoou e garantiu o ano de jubileu nas nossas vidas. Obrigado por essa mensagem, obrigado por essa igreja, Senhor. Obrigado por todos que estão aqui, que o Senhor trabalhe no coração de todos. E se há alguém que não Te reconhece ainda como Jesus, que esse possa ter a oportunidade, que esse possa ser atraído por Ti, para receber das Suas mãos um novo Espírito, Senhor, uma nova natureza. Essa é a minha oração. Eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Ó Deus, me sondas, conheces-me, desmontando fraco, eu sei que estás presente a me cercar em todo tempo.
sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, prostro-me diante da cruz. Vejo sangue nunca houve amor assim. Se nessa cruz, meu irmão, sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Ó Deus que somos, ó Deus que somos, Ele sonda o nosso coração, Ele nos conhece, conhece todas as nossas intenções, mesmo quando falhamos, sou quando falho, eu sei que esse amor infinito está presente aqui, estás presente a me cercar. Em todo tempo, eu sei me amas, e eu sei me amas. Prostro-me vejo o sangue de Jesus. Sobre a morte já venceu, Tu és meu guia, meu protetor. Nos dias maus Ele nos ajuda, a mão me firma. Eu sei me ama, e quando tudo se acabar, estarei seguro.
você. Pois eu sei que você me ama. Não importa a situação que nós estamos, nós temos que ter essa certeza de que o Senhor está conosco, porque esse pode ser o ano do jubileu, o ano da graça do Senhor, e este é o ano da graça do Senhor, que a graça dele já foi derramada sobre as nossas vidas. Então não importa a situação que você esteja, o Senhor está sempre com você, o Senhor está sempre com você, não importa rico, pobre ou não, o importante é que o nosso espírito esteja conectado com Cristo. Isso é o que importa, que o nosso espírito esteja conectado com o Senhor, porque não é sobre coisas físicas, mas é sobre espirituais, é sobre coisas espirituais, é sobre entregarmos um coração ao Senhor, pois Ele sonda a nossa vida, Ele sonda o nosso coração, Ele sonda as nossas intenções, Ele sabe. Meu irmão, quero te convidar a ficar de pé agora e fazer uma oração agora a Deus, falando para Ele: Senhor, não importa as circunstâncias, não importa, Senhor, nós sabemos que o Senhor já rasgou o véu, já nos livrou de toda, Senhor, maldição. Não importa, Senhor, eu posso morrer, Senhor, com uma doença, mas eu não posso morrer sem a Tua presença. Senhor, eu posso passar por tempos de guerra, mas eu não posso, Senhor, ficar sem o Senhor nesse tempo de guerra. E é isso, Deus, é isso, Senhor. Próximo diante da cruz, cante isso pra Ele, cante. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória já venceu. Nada irá nos separar. Nada irá nos separar. Essa deve ser a nossa canção. Que nada nos separará do amor de Deus. Quem nos separará desse amor? Quem nos separará desse amor? As situações, as circunstâncias, nada poderá nos separar do amor de Deus. Nós temos que olhar para Jesus e não vê-lo somente como o filho de José, mas como um ungido de Deus que veio para salvar o mundo e salvou o mundo. Só basta nós agarrarmos a Cristo e não largar mais. Não importa as circunstâncias. Não te largamos, Senhor, jamais. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos então encerrar esse culto. Não tem nada para acrescentar o que Deus falou, o que Deus tinha para falar, Ele já falou. E guarde essa palavra em seu coração, guarde esse temor em seu coração. Jesus não foi somente um homem que andou, mas foi um homem que andou por essa terra, mas foi o seu Salvador. Ele na verdade não foi, Ele é o seu Salvador. Ele continua sendo o nosso Salvador. Que nós não possamos olhar somente para as bênçãos que Ele tem, mas para uma vida que Ele tem para nós. Uma vida com Ele, uma vida com Ele, porque uma vida sem Ele, meu irmão, é vazia. Vamos orar ao Senhor para agradecer por este culto. Pai, nós agradecemos ao Senhor por este culto, agradecemos, Senhor, por tudo que aconteceu, Deus, por todo derramar do Teu Espírito, por todo trabalhar em nosso coração, Senhor, em saber, Pai, que o nosso desejo maior não é as Suas mãos, mas é a Sua presença, Pai.
Oh Senhor, não é aquilo que o Senhor pode nos dar, mas é uma vida que podemos viver contigo, Deus. E queremos, Senhor, em vida, viver uma vida contigo, Pai. Uma vida, Senhor, em espírito, em verdade, numa adoração constante, numa devoção, Senhor, em Ti, Deus, em nome de Jesus. Leva-nos, Senhor, debaixo da Tua paz, com segurança para os nossos lares. Que essa doce presença que sentimos aqui possa, Senhor, dar continuidade à nossa vida, Senhor, cotidiana, à nossa vida natural, à nossa vida, Senhor, também sobrenatural, quando buscarmos, quando, Senhor, vivermos, Senhor, o sobrenatural do Senhor, os livramentos que não vemos, Senhor, a cura, Senhor, às vezes, Pai, que não vemos, mas o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Mas a Tua presença nos basta, Senhor. E é essa presença, Senhor, que eu desejo. E eu oro, Senhor, nesse momento, para que essa presença continue em nossos lares, trabalho, onde nós estivermos. Porque o Senhor é Espírito. E a Tua presença está em todo lugar. Porque Tu és o Deus onipotente, onipresente e onisciente. Está em todos os lugares, sabe todas as coisas e tem poder para salvar. Em nome de Jesus. Amém. Estenda as suas mãos. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, em nome de Jesus. Nos digam amém, meu irmão. Aplauda ao Senhor. Abrace mais de 3, 4 pessoas aí.